Graça e paz abençoado em Cristo Jesus. Vou trazer uma mensagem para você nesta noite, para que você possa entender tudo o que está acontecendo no mundo hoje. E a palavra de Deus, ela relata sobre o sofrimento, o que está acontecendo no mundo mundial hoje, e que os líderes religiosos, os líderes políticos, não querem que você saiba. Porque se caso você venha saber e ter conhecimento da verdade, eles vão ficar acuados. Então, desde a fundação do mundo, sempre teve líderes querendo escravizar o povo de Deus. Até hoje, há muita escravidão. Escravidão política, escravidão religiosa. Então eu quero deixar uma mensagem para você lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 44. Está dizendo assim: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de precisar. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então vamos lá. Você ouviu falar aí sobre templo. Esse templo, ainda nessa época, estava de pé. Porque o livro de Atos, por isso que ele chama Atos dos Apóstolos, e quem foi o pesquisador, o escritor desse livro, é Lucas, apóstolo, é Lucas, é médico, Lucas, que pesquisou mais a fundo as coisas de Jesus. Lucas, ele não fazia parte dos 12 apóstolos, mas era apóstolo, era médico. Então ele narrou aqui, esse livro ainda estava debaixo da lei, porque o templo ainda estava de pé, mesmo que Jesus já tinha morrido na cruz. Isso é que as pessoas não entendem. São isso que as pessoas têm dificuldades de raciocinar, de pensar sobre esse efeito que está aqui no livro de Atos. Então você vê que os homens daquela época, eles vendiam propriedades e fazendas e repartiam para aqueles que não tinham nada. E todos viviam em grande harmonia. Mas hoje, o que você está vendo aí? Uma escravidão. Chama as pessoas para o templo e saqueia as pessoas. E é isso que Cristo não aceita. É isso que hoje na graça é abominável ao Senhor. É muito sério esse assunto que eu estou falando com você aqui esta noite. Eu estou abordando para que você venha ao conhecimento. Nós temos que entender que o ministério de Paulo, quando Cristo morreu, ele não levantou líder religioso. Quando Jesus morreu, quando Cristo começou a reinar, até a destruição do templo de Salomão, ainda era lei. Porque faltava algo a ser derribado. Tinha algo a ser concretizado pela profetização, que o Jesus profetizou quando estava em vida, quando estava na terra.
ele disse que não deixaria pedra sobre pedra. Ele estava falando sobre o templo físico, porque a lei é toda física. Até Deus teve que vir físico. Deu para entender? Bateu? Deu para clarear a sua mente? Jesus veio em carne por quê? Porque o povo judeu era cego. Eles não acreditariam num Deus espiritual. Então Deus se transformou em carne para que todos eles pudessem ver o Salvador. Então, eu quero deixar bem claro para você que até 70 DC, o Espírito de Deus ainda não tinha reinado sobre o mundo. Por causa que o templo estava bloqueando, o templo ainda estava de pé. Foi só depois de 70 DC que o templo foi derribado, Jerusalém foi destruída, foi que o Espírito Santo começou a reinar. Tá vendo aí? É isso que você tem que aprender. Lá no livro de Hebreus você vê toda essa narrativa, toda esta narração. Então, meus irmãos, eu quero deixar para você bem claro. Os líderes religiosos acham que Deus está dormindo. E Deus não está dormindo. Deus, ele é soberano. Quando ele mandou as pragas no Egito naquela época, cada praga que ele mandava era referente, era ao contrário do Deus pagão, dos deuses daquele povo. Então, quando o egípcio adorava a lua, o sol, o Deus Sol, o que Deus mandou? A escuridão. Entendeu agora? Então, eu quero mostrar para você outra praga no rio, a primeira. Eles bebiam do rio e disse que vidas era o rio. Deus, eles acreditavam que sem a água, aquela água era um Deus para eles. O que Deus mandou? Sangue. Então é isso que você tem que entender. Então, eu quero chegar ao ponto para que você possa entender. Eu estou fazendo essas analogias, que está escrito biblicamente, para que você venha entender os nossos dias de hoje. O que você vê nesses templos hoje religiosos? Cura, libertação. Se você não vir aqui, o pastor não colocar a mão na sua cabeça, você não é liberto. Cura, né? Cura de câncer, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Isso não é permitido por Deus. Eles já era predestinado estar dessa forma. Então, quando eles estavam dizendo que curava doenças, eles estavam fazendo essa baganha terrível no meio do povo de Deus, enganando e sendo enganados, mas na verdade tudo para os seus bens lucrativos. Por isso que a Bíblia relata que Deus não agrada que homens colocam a mão na cabeça do outro. O que você vê aí hoje? Eu vi um líder religioso dizendo assim para um líder político: quando você precisou, você veio aqui na minha igreja e eu orei por você, seu ordinário, xingando. Esse é o comentário deles, eu estou passando para você entender. Isso não agrada a Deus. Deus, o centro hoje do homem é Cristo. Não tem líder religioso por cabeça de um homem. O cabeça do homem é Cristo. E não há outro homem por cabeça de outro homem. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que as pessoas têm que chegar em plena consciência. Então, o que eu quero dizer do Covid-19?
caiu no colo dos líderes. O que Deus está mostrando para você? Que eles não curam. O que Deus está mostrando para você em 2019, na pandemia? Que tudo quem faz é Ele. Ele está no controle de tudo. O homem nunca esteve no controle do mundo. Por muitos parecer. Deus sabe que os homens são maus, Deus já sabe. Mas Deus tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança é que todos chegam ao pleno conhecimento e à certeza que já está no reino de Deus. Nós já estamos no reino de Deus. Quando Deus veio físico, quando ele chegou aqui nesse mundo e começou o seu ministério, a primeira coisa que Jesus chegou para os judeus dizendo: é chegada o reino de Deus. Mas o povo ignora. Os líderes religiosos, todos os homens que Deus mandou, todos os profetas que Deus mandou para anunciar as boas novas, falar em nome dele, eles mataram. Jesus veio. Eles fez pegadinha. Os homens açoitaram, cuspiram nele. Fez tudo aquilo abominável, mas já estava escrito. E o próprio Deus já sabia sobre isso. E no fim, crucificou. E quando eles crucificou o próprio Deus diz: perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Cada narrativas lindas e maravilhosas, mas o povo, Deus disse que a mente deles estão fechadas. E se a mente deles estão fechadas, eles fazem coisas abomináveis ao Senhor. Você que está hoje ouvindo essa live, eu quero deixar um recado para você. A palavra de Deus não é o que os líderes religiosos pregam aí fora, não. Dentro dos templos, não. A vida de Paulo foi ir dentro dos templos e pregar totalmente ao contrário do que você vê hoje. Paulo não recebia dízimo, Paulo não recebia oferta. A oferta que Paulo recebia era para dar para os donativos para as pessoas, como eu li para você no livro de Atos, capítulo 2, versículo 43. Eles vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam um com os outros. Essa é a ordenança à igreja primitiva, que é a igreja hoje. Só que eles não dão ouvidos. Cada um disputando quem ganha mais, qual a igreja que é maior. Isso não é evangelho. O evangelho é boas novas. Evangelho são novidades de vida. É isso que o evangelho fala. É isso que o Paulo fala. Há pessoas guardando o sábado. Ah, o sábado é mais santo que você? Claro que não. Hoje, santo é você, Cristo em nós. Nós somos santos, sim. Não há dias santos, não há festa santa, não há nada disso. Acabou. Hoje é Cristo em nós. Como é difícil das pessoas entenderem isso. Como é difícil a mente das pessoas entender a verdade. Por quê? Porque muitas vezes você aprende errado e continua no erro. Você aprende errado e continua no erro, mas não tem coragem de mudar. Quando há tantos lugares que eu vou pregar o evangelho da graça, que só existe um evangelho da graça na Bíblia, que é o evangelho de libertação, evangelho que não tem engano, o evangelho do Cristo ressuscitado. Você já é eleito, você já é salvo. Na graça, você não busca salvação, você já é salvo. Na graça, não tem obras meritórias. É bem claro. O homem não consegue se salvar. Como o homem se salva? É pela graça de Deus, e ele já fez isso por nós. Eu vi um irmão dizendo: olha, irmão, que
eu fazia obras, eu ia em montes, mas quando eu cheguei lá e preguei o verdadeiro evangelho para ele nos princípios, ele ficou meio bloqueado, porque fica bloqueado. Quem vai em templos ouvir essas palavras persuadidas, quem vai em templos ver doutrina de homens, Deus vem falando sobre isso há muito tempo. Cuidado, que eles possam fazer de você comércio. Hoje você vê na política todos os evangélicos sendo massa de manobra de líderes religiosos. Vende até o povo, vende o voto do povo. Se Deus falar, os homens não vai. Os homens não atentam para isso. Mas quando os líderes homens falam, eles dão ouvido, eles atentam os ouvidos para o que os homens falam. É isso que Cristo não aceita. É isso que Cristo vem abrir na mente do povo. Ele disse que, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e saciarei. Ele está dizendo da porta do templo, ele não está dizendo a porta do coração. Eu vi um pastor dizendo que Deus está dizendo no livro de Apocalipse capítulo 3, 20, que Deus está mandando abrir a porta do coração. Coração não tem porta não, meu irmão. Deus está dizendo bem claro para você no livro de Apocalipse, que é o livro da lei. Apocalipse já aconteceu há milhões e milhões de anos. Apocalipse não é para o final. Apocalipse já aconteceu. É isso que você tem que atentar. É pela verdade. E hoje as pessoas não querem atentar para a verdade, porque a mente está bloqueada. E quando a mente está bloqueada, fica difícil de entrar a verdade. Porque a mentira já causou erosão. O ouvido está cheio de cuma. E a verdade não entra. As pessoas ouvem os líderes religiosos, mas não querem ouvir a Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Quando o Covid-19 estava na auge, o que aconteceu com os templos? Foi fechado. Por qual motivo? Porque nunca foi de Deus. Deus nunca mandou, na Bíblia, Deus nunca mandou, principalmente Paulo. Eu falo Paulo porque Deus levantou Paulo para pregar o evangelho da graça. E ele nunca mandou abrir templos. Paulo foi nos templos, meu irmão, fechar os templos. Paulo foi nos templos pregar o evangelho da graça para o povo parar de ir para os templos. É isso que o evangelho fala. Estevão foi morto por pregar que templo e a lei de Moisés já era. É passado. Eles mataram. Está lá no livro de Atos 17, 48 em diante. O povo está dormindo e Deus disse lá no livro de Éfeso: acorda, ó tu que dormes, porque sua mente está bloqueada ouvindo palavra dos homens. Aí muitas pessoas me perguntam: mas como que nós vamos ouvir a palavra de Deus se nós não for em templos? Deus disse bem claro, meu irmão, que ele é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja, quando Paulo fala, é a cabeça do homem. Cristo é a cabeça do homem. Preste atenção. Não seja mais enganados por palavras fíbulas, por palavras distorcidas. Ouve a voz do Espírito Santo. Deus disse bem claro: eu falarei na tua mente. Quer um ato bíblico para você entender mais ou menos? Vamos lá, no livro de Mateus, Deus fala bem claro. Quando você quiser falar com o Pai, que está em secreto, entra para o teu quarto e fala em secreto. Então vamos lá, o quarto que ele está dizendo, o quarto, ele é físico, então não é o quarto. O quarto que ele está dizendo, tá vendo que você tem que pensar? O quarto que ele está dizendo é a mente. Entendeu agora? Quando ele fala de quarto na Bíblia, na sua palavra, o significado de quarto é a mente. Então Deus fala na sua mente em secreto. E você fala com o Pai em secreto. Entendeu?
Deus não fala mais através de homens. Deus falava na lei. Antes de Jesus morrer, quem falava eram os homens. Deus trouxe muitos homens na terra falando em nome dele, falando no lugar dele. Mas ele disse que quando ele morresse, ninguém mais falaria. Paulo não é líder de ninguém, ele mesmo fala, quem sou eu para ser líder de uma nação? Jesus fala, olha, acautelai-vos pelos falsos profetas, porque eles farão discípulo para si, não para o Senhor, não para o Deus que fez todas as coisas. Tá vendo? Ah, mas quando eu vou no templo, eu sinto a presença do Senhor. Não sente não, irmão. Sinto muito, eu falei para você. Isso é carne. Carne avivada. Deus fala no livro de Mateus 23 em diante, de 9 em diante, que ninguém tem na terra por líder, homem, para que você não possa ter liderança. Mateus 23 é um clássico para derrubar todos esses templos que estão aí. Templos são comércio, tem CNPJ, não tem nada a ver com Deus. O templo que Deus está dizendo que ele ia levantar era nós, era a sua carne, e ele ia habitar no teu espírito. É isso que a palavra de Deus vem falando. As pessoas, com tanta tecnologia, o povo tem preguiça de pensar. Quer procurar alguma coisa? Vai no Google. E, Google, é bom, é prático, é ciência. Mas hoje, a internet, hoje, a era digital, está a favor da palavra de Deus. Hoje, muitas e muitas pessoas estão conhecendo a verdade. Há líderes religiosos desesperados. Tem uns aqui perto de casa aqui mesmo que já está começando a fazer campanha de óleo ungido. Venha buscar o teu óleo ungido. Não agrada a Deus. Por isso que Deus agiu dessa forma. Mas acautelai-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus está aí. As redes sociais estão a favor do povo. Há muitos líderes religiosos que estão dizendo, olha, não abre o YouTube, não veja os pregadores da graça. Por quê? Porque eles estão perdendo. Quando você conhece a verdade, eles não têm lucro mais de você. Quando eu vi um irmão dizendo, olha, irmão Vicente, você está desviado? Falei, mas a Bíblia diz que ninguém desvia de Deus. Eu mostrei para ele, deu um choque. Porque eu mostrei para ele Hebreus 13:5, que ninguém pode separar você de Deus, ninguém. No livro de Romanos, capítulo 8, 20 em diante, Deus fala que nem a fome, nem a peste, nem a tempestade separará o amor que ele tem por nós. Disse para ele, meu irmão, eu estou desviado de colocar dinheiro no bolso dos líderes religiosos. Eu estou desviado dos templos, porque isso não compensa a Deus. O verdadeiro servo de Deus não passa nem na porta desses lugares, porque sabe que é abominável a Deus. Quando uma pessoa sai da sua casa, dizendo que vai adorar o Senhor nos templos, isso é engano. Quando você chega lá, você fica pulando, grajeando, buscando marido, porque o verdadeiro marido é Cristo, já está dentro de você. Deus, antigamente, ele visitava os líderes religiosos. Antigamente, o próprio Deus, ele fazia visita e saía. Hoje não. Hoje Deus não visita ninguém. Sinto muito eu falar isso para você. Preste atenção que eu vou falar para você aqui esta noite.
Deus não visita o seu filho, ele mora, ele já está dentro de você, ele não sai de dentro de você em momento algum. Ele mesmo disse, até a fundação do século, até os fins dos tempos, eu jamais largarei você, eu jamais te abandonarei. Essa é a palavra da verdade. Os líderes religiosos põem medo em você. Você quer ver uma pessoa, as pessoas estarem dentro dos templos? É falar de inferno, de demônio para eles. Eles têm medo, não sabem o que significa cada palavra. O leigo é fácil ser pego. Mas o próprio Cristo, na palavra dele, ele disse bem claro e fala a todo momento ao nosso coração, que ele tiraria cada um dos seus filhos, dos seus eleitos, de dentro desses templos religiosos. Ele vai tirando um de cada um. Tirou a eu, vai tirar você. Tirou muitos irmãos. Há muitos e muitos milhões de irmãos que não entram mais em templos religiosos. Ele vive verdadeiramente em Cristo. Eles têm a certeza absoluta que Cristo já está neles. Mas quando a pessoa está perturbada, quando a pessoa não conhece a verdade, ele tem que ir em templos buscar Deus. Se ele não for no templo, ele não tem Deus. Não, está errado. Antigamente que era assim. Debaixo da lei que era assim. Hoje não. Ele morreu para você ser livre. Ele morreu para a sua liberdade. Lembra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1? Ele fala bem claro. Foi para isso que Cristo lhe chamou. Para a liberdade. E não para a escravidão. O que você vê hoje dentro dos líderes religiosos? Cada um escravizando o povo, traz 10%. Deus nunca mandou isso. Na graça não tem batismo nas águas. Na graça não tem mesa de oração, culto de oração, culto de libertação, jejum. Nada disso é compatível à palavra do Senhor. Na graça, o cabeça é Cristo e não o homem. E o homem se coloca no lugar de Cristo. Por isso, vive todo desordenado. E o mundo, cada dia mais, o povo sofrendo. Meu povo sofre. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6, Deus já vinha falando há muito tempo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje, nós já nascemos depois da cruz. Quando você nasceu, eu nasci, nós já nascemos libertos. É isso que as pessoas têm que entender. Mas por causa das doutrinas de homens, nós nascemos debaixo de maldição. Mas Cristo, ele mesmo tem a promessa que ele tiraria cada um de dentro desses templos. Essa promessa está no coração de Deus há muito tempo. Ele tirou eu do templo, vai tirar você também. Cristo em nós, a esperança da glória. Era esperança para Paulo que ainda estava debaixo da lei. Mas hoje é Cristo em nós e a graça de Deus eterno. Amém? Graça e paz. Que essa mensagem possa te alcançar. Essa mensagem possa cada dia mais entrar no seu coração. Amém?